Meus queridos. Como é que tá? Todo mundo bem? Almoçando, barriguinha cheia, feliz? Mais uma edição dos Donos da Bola no ar a partir de agora na tela da Band, aqui no conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Daqui você ouve a Band News, você ouve a Nativa, você se liga na Band Minas, daqui saem as informações da TV Minuto e você também lê o Jornal Metro nos principais cruzamentos da região centro-sul da capital. E você, claro, tá ligado que o Metro também é do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E recebemos aqui hoje o editor executivo do Jornal Metro, Juverci Júnior. Vai espirrar sangue na sua televisão. Kika Branco para receber suas mensagens, nossos intrépidos comentaristas aqui, para debatermos então tudo que anda acontecendo no futebol mineiro, ou quase tudo. Antes de qualquer coisa, um beijo pro meu irmão Leston Nascimento Júnior. Leston Júnior, técnico do Tupi de Juiz de Fora, lidera o grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O melhor técnico do Brasil, naquele conselho de notáveis da CBF, ele tinha que estar lá, porque ele é bom. Porque o cara, quando é bom, é mais ou menos. Quando é bom, é que é bom demais. Olha aqui. Hoje temos as reapresentações de Cruzeiro e Atlético. Os jogadores do Cruzeiro falando do novo companheiro de trabalho, o atacante Marinho. Esse é bom. No Galo, Maico Suel fica ou sai? Venda de ingressos. Torcedor do Atlético está enfrentando filas quilométricas para comprar e garantir o seu ingresso para amanhã. Daqui a pouco a gente fala de tudo isso, ok? Daqui a pouco, hein? Aliás, agora pela manhã, o torcedor do Atlético... Aliás, vamos falar agora de uma vez? Vamos lá, então. Foi para a fila para garantir o ingresso, muita gente por lá, um frio desgraçado, mais de 20 mil ingressos na parcial que saiu ontem, né? Então, vamos... Como é que é o negócio? Hoje mais de 30 mil. Ah, tá, porque não saiu mais de 30 hoje, né? Com a venda aberta. Então, para mais de 40 mil espectadores amanhã... E aí, sem contar, naturalmente, com os associados, né? Do Galo na Veia e tal, que também já estão esgotados os setores roxo superior, A e B, roxo inferior, A e B, vermelho inferior D também. Põe na tela aí, ô Capiroto. Põe na tela aí. O torcedor tá na bronca aí com a organização, como é que tá? A organização, porque tá furando fila, né? Lá na frente, aqui não tá furando fila não, mas lá na frente, passou da curva pra lá, estão furando fila. Tá faltando policiamento, eles vieram, vai embora, não tá faltando policiamento. A polícia não tá ficando aqui pra ajudar? Não, tá ficando não. Eles vêm e vão embora, aí por isso que fica furando fila e estamos aqui já 4 horas na fila. Tem segurança, não tem ninguém olhando aqui, os caras toda hora entrando na frente ali. Presidente, resolve isso pra nós aí, presidente. Pô. Aí não, é sacanagem, nós queremos ingresso. Furando fila e cambista comprando na tora ali, ó. Nós chegamos aqui 5 horas da manhã. 5 horas nós estamos aqui esperando ingresso. E nada. O pessoal da frente compra toda hora, mas aqui não anda. Idoso toda hora, desce lá embaixo, volta, desce, volta, pega mais 5 ingressos toda hora. Muita espera aí pra conseguir comprar o ingresso, mas finalmente chegou sua vez, você conseguiu comprar, né? É isso mesmo, Galo é Galo, tô aqui desde cedo, mas eu enfrentei a fila na tranquilidade e deu tudo certo. Cansativo, eu cheguei 5h30 da manhã, mas comprei ingresso. Parece comigo, esse é meu irmão, hein? Tá lá. Jornal Metro, hoje, edição de hoje, distribuída ali nos principais cruzamentos da região Centro-Sul. Aliás, hoje eu passei ali perto da Praça Bandeirantes. Uma entregadora bonita lá, hein? Os entregadores é bom ressaltar que eles passam por um treinamento, né? Tem um padrão de qualidade. Tem um padrão de qualidade, tem treinamento. O que tem de destaque aí seleciona, né? Olha, tem essa manchete, eu não vou mostrar nem esporte, não. Tem essa manchete aqui que... Plano contra desemprego reduz jornada e salários. Gente, isso aqui já diz tudo. Quer dizer agora que muitas pessoas têm poder de reduzir o salário dos trabalhadores. Eu não vou comentar isso aqui, nem que isso é um programa esportivo. Você vai caso contrário, nós vamos brigar. Tá achando ruim, nós vamos brigar. Vai para Miami. Né? Dimara, tudo bem, Dimara? Tudo ótimo. 40 e tantos mil torcedores amanhã. Esporte Recife, aquele que só eu aqui acredito que vai brigar no G4, o resto não acredito, porque não tem visão de futebol. Eu acredito. Não torço para o futebol. Amanhã ele perde, mas ele vai brigar no G4. Mas vamos falar de venda de ingressos. Aliás, hoje só umas confusões, umas brigazinhas ali e tal. Como sempre. Você acha que definitivamente, a pergunta que não quer calar, definitivamente o Atlético teria que aproveitar que o time lidera o campeonato e levar os jogos para o Mineirão, já que os próprios jogadores disseram que não faz diferença? O Léo Silva deu uma entrevista semana passada e falou, não tem diferença. Jogar no Mineirão... Ele falou que prefere um pouquinho o Mineirão. Disse exatamente isso. Diferença, mas a gente prefere um pouco o Mineirão. Pois você acha que deveria definitivamente assumir, vamos levar para o Mineirão, porque é casa cheia, o time liderando, aproveitar essa onda, faturar e lotar o estádio, Mara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu conversava exatamente sobre isso com o Rodrigo Genta agora há pouco.
porque ontem o Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético, deu uma entrevista dizendo que ele está entrando em acordo com o Mineirão e esses públicos, a partir de 35 mil, quando eles tiverem essa expectativa, os jogos vão acontecer no Mineirão. E que o acordo está muito próximo de ser efetivado, ou seja, um contrato mesmo, dentro dos moldes Atlético que anteriormente. E a gente comentou sobre isso, que com o Calil seria muito difícil esses jogos no Mineirão, mas que com o Nepomuceno existe uma abertura maior. O Calil era mais radical. O Nepomuceno reconhece a importância do Independência nessa coisa do fechar, né, do ser a casa do Atlético e tal, mas reconhece também a necessidade da questão financeira que o Atlético tem em levar esses jogos para o Mineirão, que é uma coisa óbvia, né? E por isso que eu comentava com o Jeta que anteriormente se abria primeiro para sócio torcedor, que foi o que o Atlético fez, aí fez a venda do 20 mil e abriu cedo para o pessoal, o geral, né, em virtude exatamente de ter um público maior no Mineirão. Mesmo com o jogo nesse horário que a gente muitas vezes acha que é ruim, em virtude do trabalhador, enfim. Mas o Atlético está procurando a questão financeira e está corretíssimo. E acho que tem que ser isso. Isso é uma visão do futebol negócio. O Independência é bom em determinados momentos, em algumas circunstâncias técnicas, mas o Mineirão também é bom tecnicamente. O Atlético ganhou títulos importantíssimos lá dentro e também é importante do lado financeiro. Ninguém é maluco aqui de perder dinheiro. E esse é um jogo que atrai público. Cadu, você defende que, eu acredito que você também defenda que o ideal seria jogar no Mineirão, por uma série de fatores e tal. Mas os times que jogam no Horto, dirigentes, jogadores, reclamam de um Atlético muito poderoso no Horto. E o presidente Daniel Nepomuceno disse ontem, a casa do Atlético é o Horto, lá aconteceu a grande virada, não vamos parar de jogar no Horto e tal. Mas você acha que o fato de liderar a competição, ter um time consistente, confiável, muda um pouco, de repente, essa ideia? Pelo menos a sua, você mantém e deveria mudar o presidente e levar todos os jogos para o Mineirão? Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Na verdade, eu gosto dos dois, assim, eu não tenho uma opinião tão radical, eu acho que há bons argumentos para os dois lados. E na linha do que o Dimara falou, se o presidente for adotar essa estratégia de que jogos a partir de 35 mil ele vai jogar no Mineirão, daqui a pouco ele vai jogar só no Mineirão. Sem dúvida. Porque o Atlético brigando pelo título consegue levar isso em todos os jogos. Então vai ser uma mudança radical, não por deixar o Independência de lado, mas pela compreensão de que a campanha está muito boa, que o campeonato de pontos corridos tem essa característica de quando o time está lá em cima, começa a encher todos os jogos, a torcida do Atlético todo mundo conhece, dispensa apresentações, consegue colocar esse número tranquilamente no Mineirão. Então, acho que a gente pode ver, talvez, uma diminuição drástica aí dessa era Independência em função disso, em função da percepção de que qualquer jogo do Atlético, brigando pelo título, vai dar mais ou menos 35, 40 mil pessoas, no mínimo. E amanhã, Everton, brincadeiras à parte, esse negócio do esporte, acho que amanhã o esporte tem talvez o seu principal desafio até aqui no Campeonato Brasileiro. Óbvio, já teve jogos difíceis, mas pegar um adversário direto, fora de casa, o ambiente hostil, acho que amanhã cai a invencibilidade do esporte. E quando a gente diz que, pelo menos eu digo, que não acredito tanto na briga do esporte no G4, não é diminuindo o Nordeste, não é diminuindo o clube, não é diminuindo a instituição. É simplesmente vendo os jogadores do esporte. Eu acho que o Eduardo Batista está tirando o leite de pedra, ele está fazendo muito mais do que qualquer um imaginaria com esse time. Acho que tem tudo para continuar superando as expectativas, mas nem tanto. Superar a expectativa com o esporte é ter uma campanha tranquila. É ficar ali. Entre os 10. Ficar entre os 10. E acho que tem tudo para ele conseguir. Sul-Americana. É muito. A gente vê a escalação do esporte, literalmente só refúgio do futebol do Sul e do Sudeste. Marlone, André, Diego Souza. O próprio Durval. O próprio Durval história lá, é uma coisa incrível, assim. É como que todos os jogadores que não deram certo foram para lá. Então, você pode comprar a saia. Eu acho que você vai ficar muito bonito. E eu quero deixar claro, não é nenhum desprezo com o esporte. Acho que é uma análise do time mesmo, o jogador. Quem são os jogadores? Dá para fazer uma campanha boa, mas eu acho que não dá para ser campeão com os jogadores que o esporte tem. Eu acho um tanto quanto incoerente sua avaliação. Por quê? Eu vou explicar. Sim, sem dúvida. Ontem, numa mesa, durante um almoço de Você negócio... comeu bem ontem, né? Você voltou aos velhos tempos. Puta, caramba, eu quebrei tudo. Pau cantou ontem. Nossa senhora. Mas eu emagreci, que esse troço que vinha aqui, já está fechando aqui, ó. Tá legal, Então é o seguinte, numa mesa de almoço ontem, no almoço de negócio, você disse que futebol
hoje, mais do que nunca, é coletivo. Com certeza, né? É verdade. Que não adianta você, boa. de repente, olhar para o São Paulo e ver que tem Ganso, Pato, Luiz Fabiano, foi o que eu disse, inclusive, agora no Jogo Aberto. Se o futebol é mais coletivo, agora, mais do que nunca, a seleção chilena ganhando a Copa América mostrou isso. Bom argumento. O Grêmio do Roger vem mostrando isso. Porque o Grêmio, quando começou o Campeonato Brasileiro, todo mundo, vai cair. E olha onde está o Grêmio. E, de repente, a gente vê que o Eduardo Batista montou um time extremamente coletivo. E aí, vem as críticas pesadas. Eu achei que você vinha Você tem má vontade, não, sim. Eu gostei da sua fala. Eu gostei da sua fala. Eu só quero rebater, claro, com muita educação. Eu entendo que o futebol cada vez mais é coletivo, sim. Acho que a gente teve um exemplo no final de semana, Chile e Argentina, sem dúvida. O conjunto do Chile funcionou melhor. A Argentina tem jogadores melhores. Mas o treinador, o entrosamento, tudo que foi feito ali no Chile superou o conjunto da Argentina. E eu acho que isso procede, sim. Só que dentro de um limite, Everton. A distância da qualidade individual dos jogadores não pode ser tão grande. Né? A Argentina é melhor do que o Chile, mas o Chile também tem bons jogadores. Sem dúvida. O esporte pode chegar longe com o trabalho coletivo, mas eu acho que individualmente a distância é tão grande para Atlético, para Palmeiras e para outros times, que aí o coletivo também não dá conta. Tem que ter um mínimo ali de... Tem outros times que têm conjuntos bons, mas Cruzeiro com um individual melhor. E eles vão sobressair o esporte, eu acho, até o final do E ainda tem esse argumento. Vamos ver lá no final. Gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir. Você está falando pouco, você está intimidado. Não quero falar sobre isso. Eu acho boa tarde a todos. Primeiramente, queria mandar um abraço para por favor, fique à vontade. Um público que nos assiste diariamente. Fabi, Luiz Fernando, Doutor Felipe e Doutor Fernando. Coincidiu o Luiz Fernando, Doutor Fernando, mas é um pessoal que assiste a gente todo dia. Um abração para vocês lá da Abrange. Em relação ao futebol coletivo, concordo plenamente, mas tem uma ponderação. Eu acho que essa mania do futebol coletivo está fazendo com que algumas peças não se destaquem em campo. Eu acho que o futebol individual também é bonito de se ver. Claro que é. E eu acho que o que está perdendo hoje, a essência do futebol brasileiro, é justamente boas apresentações individuais. No jogo do fim de semana do Cruzeiro, quem que brilhou na partida? Responda para mim. Arrascaeta. Quem mais? Não, eu acho que foi não. Eu acho que foi o coletivo. O Marinho entrou muito bem, sim. O Marinho entrou, mudou o cenário da partida. O Marinho entrou, mudou. Obviamente o Arrascaeta já estava bem no segundo tempo. Após o primeiro tempo, ele começou até os 30 minutos de forma irregular. Mas o jogo foi muito chato. Depois melhorou. O segundo tempo foi um jogo diferente, porque o Marinho mudou o cenário da partida. Ele esquentou o jogo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que está faltando no futebol brasileiro. Feliz demais. Obrigado. Ainda bem que eu usei essa frase feliz demais, né? Porque a primeira entrevista é um pouco complexa, né? Mas, em relação a isso, eu acho que o que falta no futebol brasileiro hoje é um pouco mais dinâmica. Vai pra dentro dele, futebol moleque, malemolente, futebol bailarino, né? O que destacou o Neymar no futebol mundial é o jeito dele jogar, é cair pra dentro. Eu sei, mas hoje a gente vê jogadores de muita categoria, de muita habilidade, que simplesmente recebe a bola, toca pro lado e vai marcar. Recebe a bola, toca pro lado e vai marcar. Uma preocupação absurda com a marcação e faz com que o futebol seja um jogo truncado. Mas se não for assim, não vira. Não tem mais mas só assim que funciona o futebol. Marcelo Oliveira e Levi Coupe estiveram aqui na época, acho que é agosto do ano passado. Agosto do ano passado? Época de setembro. Aí não interessa, estiveram aqui. E os dois tiveram o mesmo discurso de coletividade. Okay. O Cadu perguntou sobre esquema de jogo, os dois responderam a mesma coisa. Sem a bola todo mundo marca, com a bola todo mundo ataca. Isso fica muito... O Guilherme não marca, Everton. O Guilherme joga muito. Mas a marcação, a ocupação de espaços... ocupar bem o espaço é uma forma de marcar. É uma função de todo jogador. É que eu estou te dizendo. Então não há como você, por exemplo, olhar para o Paulo Henrique Ganso, se olhar para o Paulo Henrique Ganso, que eu acho diferenciado, ou você arma um esquema que o beneficie, ou você coloca ele no coletivo, meu querido, você vai ter que se virar. Se ele não aguenta fisicamente, aí você o poupa. Mas se ele aguenta, se o departamento de fisiologia fala, pode cobrar que ele aguenta. Então, meu querido... Eu concordo plenamente. Eu só posso completar então o raciocínio em cima do que você está falando. É que você está falando hoje, muito. Não estou falando muito. Só para completar, para não ficar vaga a informação. Eu quero dizer o seguinte, algumas peças merecem jogar um pouco mais solto em campo. Eu acho que o Arrascaeta não tem função nenhuma, ele tem função de proteger, mas não essa marcação absurda que existe uma cobrança. Eu acho que ele, um pouco mais solto em campo, ele vai ter uma representação melhor. Eu acho o Guilherme da mesma forma. Então, existem alguns jogadores, o próprio Marinho entrou muito bem, é claro que foi uma partida só, vamos com calma, vamos devagar. Só que eu acho que existe uma cobrança absurda em cima da marcação, faz com que o futebol fique prejudicado.
Daqui a pouco vamos voltar nesse assunto. Eu gostaria da participação da Kika Branco. Você que participou, aliás, que ainda não, @OsDonosDaBola_MG, envia agora sua mensagem. Aliás, sobre o tema. Eu gostaria de ouvir também do atleticano sobre a questão de Mineirão ou Horto. Para mim, o Atlético tem que continuar jogando no Horto e alguns jogos pode até levar para o Mineirão. Mas a casa do Atlético, para mim, é o Horto, é ali que faz a diferença, é ali que todo mundo reclama que é difícil jogar. Se lembram bem do Juvenal Juvencio? Isso aqui parece uma arapuca. Então, né, ele reclamou, outros dirigentes reclamaram, então tem que ser lá. Cadê a Kika? Põe a Kika na tela aí, por gentileza, Lincoln. Kika, tem alguma participação, alguma mensagem de torcedor sobre o tema Mineirão, Horto, ou hoje está geral aí? Kika, boa tarde. Não, então, tem uma pergunta interessante aqui do José Francisco. Qual é a vantagem que terá o Atlético em ter 40 mil torcedores no estádio, sendo que a metade entra de graça amanhã? Bom, é uma discussão Isso é uma pergunta interessante. Não, interessante porque ela gera discussão. Porém é uma pergunta equivocada, porque o Galo na Veia Prata pagou R$25 quem comprou online e o restante pagou R$50. Então não estou vendo ninguém entrar de graça. Ele deve estar confundindo com 2.800 que vão entrar de graça são os 2.800 acompanhantes do Galo na Veia Preto. Então há aí uma confusão. A gente conversou sobre isso ontem também. O futebol aqui em Belo Horizonte, tudo é rivalizado, né? A diretoria do Atlético faz uma promoção muito interessante, consegue colocar 56 mil pessoas no Mineirão com uma promoção, e o torcedor cruzeirense, ao invés de reivindicar da sua diretoria uma promoção, ele vai rir do atleticano. Mas entrou de graça, mas foram 30 mil pagantes e 25 mil de graça. É pior, né? Nem rir, né? É uma coisa assim de discutir uma picuinha, tentar achar um argumento para diminuir o outro. Por que acontece do outro lado também. Sim, por que você, torcedor, não reivindica uma promoção para o seu clube também, para tentar levar 56 mil ao invés de 7 mil? O Cruzeiro jogou para 7 mil pagantes no Mineirão, num jogo num horário esdrúxulo, 9 horas da noite, sábado. Se tivesse uma promoção que você levasse um acompanhante, não teria 7 mil, poderia ter 14, poderia ter 25, 30. Então, seja inteligente, reivindique promoção para você também. E, rapidamente, a respeito do Mineirão Independência, eu tenho uma opinião formada. Eu acho que o time tem que ter a casa. O Atlético joga no Independência e é só lá. O Atlético joga no Mineirão e é só lá. Essa de ficar vai lá, vem cá, vai lá, para mim está errado. Pode dar certo durante um tempo, mas aí perde a identidade. Ele fica trocando muito de estádio, muito de casa. Se os jogos para acima de 30, 35 mil, e aí o Cadu está certo, se o Atlético se mantiver numa campanha legal, vai levar mais que isso, joga só no Mineirão. Vai ser só Mineirão. Se um jogo ou outro der 25 mil, continua no Mineirão. Não abre mão, não. Agora, se for para ficar trocando, continua na Independência. A gente que trabalha com futebol, a gente que vai ao estádio e conversa com outros companheiros de outras praças, imprensa, clube, eles se borram de medo de jogar com o Atlético no Independência. Eu estou falando alguma mentira aqui? Você conversa também. Não estou falando torcedor, não, gente. Estou falando imprensa, dirigente de clube. Eles temem jogar com o Atlético no Independência. Isso é um fator que influencia, queiram alguns ou não. Quem que falou outro dia que até a arbitragem... algum treinador veio aqui jogar contra o Atlético, né? Falou que até a arbitragem tem que ser... Abel Braga, não, mas agora, recentemente, 2, 3 rodadas atrás, algum treinador veio aqui... Acho que foi o Ney Franco. Foi o Ney Franco, veio com o Curitiba, é isso mesmo. Veio com o Curitiba, reclamou de arbitragem, não que interferiu no resultado, ele foi expulso injustamente, isso até foi mesmo, e disse, se o árbitro não for macho aqui, rapaz, ele sucumbe diante da pressão da torcida. E sobre essa parte econômica, o Atlético fica brigando muito por ganhar dinheiro, mas no último jogo do Atlético, eu estive conversando com um amigo que estava num camarote. O Atlético, a BWA terceirizou os camarotes do Independência. Eu não sei se essa informação foi passada para uma empresa francesa, assumiu a gestão dos camarotes do Independência. Vou te falar o nome da empresa. O nome é grande, eu esqueci. O Atlético, sabe como que o Atlético vendia esses camarotes? Atlético, quando eu digo Atlético / BWA, ele não vendia o camarote para um jogo, não. Era um pacote para 5. Você juntar 20 pessoas para ir a um jogo, você consegue. Mas vai juntar 20 para pagar um camarote para ir a 5 jogos. Você não consegue. E aí, sem promoção, você pagar o preço de 5 jogos? Se você quisesse no Atlético... mas aí é difícil. No Atlético Esporte, fosse no Independência, você ia ter que comprar 5 jogos. Você não ia poder só no Atlético mas que venda estranho. Essa empresa chegou agora e falou, não, acabou com isso. Agora vende por jogo. Então tem que saber também gerir. A gestão é muito importante para saber ganhar dinheiro. E aí precisa de profissionais. E clube de futebol não está acostumado com camarote. Tem que terceirizar mesmo. Aliás, a gente estava conversando sobre isso ontem. Essa mudança no perfil do torcedor que está indo ao estádio. A mudança foi muito para pior.
Eu entendo e reconheço que é muito bacana ir ao estádio e ter um banheiro limpo, e ter segurança, um estacionamento uma boa renda. seguro, ter uma boa renda. Eu acho tudo isso sensacional. Mas na possibilidade de fazer uma promoção, para que o torcedor de menor poder aquisitivo vá ao estádio, muito interessante. Basta você olhar para o Mineirão há 10 anos atrás, ou há 10 anos, esqueçam atrás, que você vai notar o que eu estou falando. Você viu uma grande festa no futebol, hoje não existe mais festa. Vamos falar a verdade, torcida de futebol no Brasil, a cultura de arquibancada mesmo, aquela atmosfera diferente, acabou. Acho que a gente ainda pode discutir, tem uma ou outra que ainda é melhor, talvez todas tenham diminuído proporcionalmente de maneira igualitária, então as que eram mais fanáticas continuam mais fanáticas, mas assim, o que a gente enxerga é que em todos os estádios, em todas as torcidas, Brasil afora, realmente o estádio é bem mais sem graça do que era antigamente. Tem umas coisinhas pequenas que eu reparo, o torcedor hoje não pula mais no gol, ele só levanta o braço. Se ele pular, ele mete a cadeira. A torcida do Atlético Paranaense. Vocês viram isso? O quê? Tá tendo uma campanha nas redes sociais para ficar sentado. Nas redes sociais não. O telão do Independência pede, tô brincando, não. Assista o jogo sentado para o painel de trás. Eu fiquei boba no dia que eu vi. Tem isso em casa, pô. Senta. Tem uma coisa que a gente já comentou isso aqui. Eles vão xingar a gente, falar que nós somos tudo sem educação. Cruzeiro e River, né, que a gente estava vendo, que a gente estava até no camarote, eu e o Everton assistindo o jogo. Dois coxinhas. Não, sentado, vocês estavam? Não, o Cruzeiro tomando 3-0 lá, sendo desclassificado, e no final o pessoal tirando selfie, né? Foi isso, verdade. E acontece com outros times também, isso não é especialidade da torcida do Cruzeiro. Isso é outra coisa que irrita também, né? Tá geral. O negócio do beijo. E eu não digo que seja só no Brasil, mas no Brasil está mais. Essa política, que na minha opinião é equivocada, de querer copiar tudo da Europa, mas tudo, entrar em campo, o hino, aí o árbitro pega a bola e sai e tal. Eu acho isso uma frescura do cacete, junto, entendeu? Né? Nós estamos copiando tudo, até o comportamento do europeu. E a gente não copia. Aí tudo selfie, que o Cadu falou, o time tomando 3 no coco e o cara tirando selfie. Não, e você sabe o que é pior? Eu acho isso péssimo na Europa também. Não é tudo que na Europa é lindo, não. No campeonato inglês, quem já teve a oportunidade de ir lá, é legal em alguns aspectos, mas a torcida é muito fria, é muito sem graça. Real Madrid e Barcelona não tem torcida, tem turistas assistindo o jogo. É verdade. Né? Então, isso tudo é muito legal. Não, mas o turista, assim, que o cara chega do seu lado e pergunta quem que é o 9 do Real Madrid. O cara nem sabe quem que ele tá vendo jogando. Sabe? Umas coisas absurdas. Agora, a gente copia isso e não tem a parte boa, porque lá eles ainda têm um argumento que é, olha, pelo menos o estádio está cheio. Né? Aqui nem fica cheio. Aqui nem fica cheio. Porque você tem que adequar o seu produto, às vezes, à situação que o país vive. Né? Então, mas no futebol eles pensam diferente. Eles querem aumentar cada vez mais, né? Para dar essa peneirada que eles acham que é um negócio extraordinário. Para mim, é um absurdo o que estão fazendo, principalmente com quem não conhece, não tem condição. Daqui a pouco a gente volta nesse tema, Cadu, porque é difícil. Como o Genta me enche o saco no ouvido aqui. Mas o Genta não deve ter gostado do exemplo do Cruzeiro. Eu entendo a situação do Genta. Mamãe querida, manda esse homem pro RH. Eu tive no lugar dele, eu sei como é que é o relógio, é muito rápido. Que relógio. É diferente o relógio? Olha aqui. Você cuidado quando você fala esse negócio de mãe. Você viu com o Anderson. Depois da vitória sobre o Atlético Paranaense, que encerrou uma sequência de 3 derrotas, vocês só querem falar do Atlético aqui, pô? Tem que falar do Cruzeiro, tem que dividir. Os jogadores do Cruzeiro já pensam na partida contra o Fluminense. Roberto Lopes, hein, no apito. Caseirão, lá no Maracanã. Coloca o André na tela aí. Reapresentação depois de vitória é sempre mais leve. Ainda mais quando o triunfo encerra uma sequência de 3 derrotas. Tira um pouco um peso, né? Você veio de 3 derrotas e uma vitória agora vai dar mais uma tranquilidade. Depois de reencontrarem a vitória, os jogadores do Cruzeiro poderiam aproveitar a tranquilidade. Poderiam, se já não tivessem um jogo duro pela frente. Vem aí o Fluminense e no Maracanã. Terminou a partida ali, ganhamos 3 pontos, foi tranquilidade. Mas a partir do momento que terminou a partida, já estava pensando no Fluminense já. Assisti o jogo do Fluminense ontem todinho. E para poder para poder viver o jogo já. Para poder buscar um resultado positivo lá no Maracanã, porque não é difícil, mas não é impossível. A preparação para a partida diante do Fluminense começou com os titulares fazendo um trabalho físico leve e uma atividade em campo reduzido para quem não começou o jogo contra o Atlético Paranaense. Apesar de nada ter sido mostrado, Fabrício e Marcos Vinícius esperam continuar no time. Venho trabalhando para isso, né?
falta desse camisa 10 aí, mas quem tá aqui acho que entrar vai dar conta do recado e eu me sinto preparado. Uma sequência de jogos aí eu vou mostrar que eu tenho potencial para assumir a titularidade. Manter sequência, manter isso aí para poder colocar o Cruzeiro no topo. É o Cruzeiro que vem motivado para tentar voltar com 3 pontos do Maracanã. O bom do nosso time é que a gente sabe jogar dentro de casa bem e fora de casa também. Então esse é o ponto forte do nosso time, a gente tem um elenco para isso. E agora é trabalhar esses 2 dias que tem para poder chegar forte lá. Você pode firmar mesmo, viu, Fabrício? Que você vai ser titular desse time aí. Deixa eu mandar um abraço pro grande Jader Medeiros, esse é o cara. Deve estar em alguma cidade aí da região centro-oeste de Minas assistindo a gente. Mas ele não tá lá vendo, em Passatempo. Não, em Passatempo estão assistindo a Band Mato Grosso, hein? Que loucura. Inovação. Fala do Cruzeiro aí, por favor. Loucura. Cruzeiro, Marcos Vinícius, ele falou que tem potencial, acredito nisso também, acho que ele tem potencial sim. Tem que ter um pouco de paciência, eu sei que a torcida do Cruzeiro não está tendo paciência atualmente, até porque já estamos no mês de julho. Está passando muito rápido, mas eu acho que ele vai desempenhar bem sim a função até o fim da temporada. Eu acho que é bom ressaltar o Marinho, acho que o Marinho vai ter uma boa chance no Cruzeiro. Acho que ele tem bom futebol para isso. Queimei minha língua. De quem? Deixo abertamente em relação ao Marinho, que me Eu avisei pra vocês aqui. Mas eu concordo. Não, peraí. O Everton, pouco eu tempo, sei. Mas eu avisei. Tudo bem, mas aí eu vou assumir. O Everton, na semana passada, nós fizemos várias piadas, várias brincadeiras aqui. O Everton falou, calma que esse menino é bom. Mas é porque ele tava no dia. O Everton no dia. Mas a gente tem que vamos ter humildade, O méritos do Everton, ele falou, nós não concordamos, nós 4 não concordamos. Eu não acho mérito do Everton, não. Aí, Everton. Qualquer coisa do Cruzeiro, o Everton tava defendendo. Não, senhor. Então é isso. É porque quando é certo, você fala, eu avisei. Não. E quando é certo, eu falo, eu avisei. Fala, não, mas você deu sorte. E tem um detalhe. Panzi de Mara... Quer dizer que você não tem competência nenhuma? É isso? Vou sair daqui. Ele tá falando que você é incompetente. Nós não falamos do Marinho. Eu quis dar minha opinião, a gente falou que não conhecia. Ok. Mas houve ridicularização, sim. Não houve, não. Claro que houve. O Juvenci tá aqui pra provar. E eu avisei. É porque é o seguinte, quando o cara... As piadinhas atravessadas. Quando traz o cara, e o Marinho, a piadinha, merda, hein, que negócio e tal, né? Isso aí é folclórico e tal. É bom jogador. Mas a gente não falou, a gente falou que não sabia, que não conhecia. Ninguém falou que ele é mau jogador. Não quer dizer que mas é que o Cruzeiro tem que contratar, né, do primeiro escalão, né? O Marinho não vai chegar para realmente não vai chegar para resolver. Mas futebol não é coletivo? Não, nem isso chegar para resolver. Futebol não é coletivo? Ô Everton, o negócio é que a própria torcida estava esperando jogadores de mais nome. Ele chegou num momento... Só que ontem, Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro, disse ao Galvão Bueno, dos quase 100 milhões que o Cruzeiro arrecadou, com as vendas de jogadores, ele ficou com 20%. 20%. Então estava todo mundo achando que o Cruzeiro tinha 90 milhões para contratar. Mas porque eles falaram. Então o Luxemburgo disse ontem no programa Bem Amigos. No Bem Amigos. O Baita Amigos é do grande Neto. No Bem Amigos. O Cruzeiro ficou com 20%. 15 milhões, mais ou menos 15. Aí o que nós fizemos? Entramos em contato hoje pela manhã com o Guilherme Mendes. Guilherme, há possibilidade de marcarmos uma entrevista com o presidente para a gente saber da saúde financeira do Cruzeiro, porque o torcedor precisa saber qual é a real situação. Por que não contratou? Por que não trouxe, por exemplo, o Renato Cajá da Ponte? Então por que não mostra a realidade? Por que tem que ser o treinador que tem que ir na televisão? Isso que eu não entendo. Desorganização, Cruzeiro. Mas de novo. Peraí, por que tem que ser o treinador para ir na televisão? Eu não acho que seja desorganização. Quantas mil vezes aqui no programa nós já questionamos? Cruzeiro, dá um posicionamento para a torcida, dá um posicionamento para a imprensa em relação à condição financeira. Você acabou de falar isso aí. O Gilvan esse não posicionamento fala muito, não, né? quase nunca aparece. Mas realmente. Agora o Vanderlei Luxemburgo na TV fala. É que se o presidente ou o diretor de futebol, que não existe, chega e explica... Peraí, não existe os dois? Não existe o diretor de futebol. O presidente existe e não dá para você apagar o que ele fez nos últimos 2 anos. E é bom. Né? O Gilvan é bom. Então você falou que ele é mais ou menos. Não, o Gilvan é bom. É um bom presidente. Não, bom presidente. Então você diminuiu. Brasileiros, você fala que ele é bom? É um bom presidente. É bom, não? Nesse caso, eu não acho que há desorganização. Eu também acho que não. Porque o Levir Cooper mestre para soltar umas de vez em quando, sem querer. Não contou o negócio do Patrick semana passada. E eu estava assistindo o programa, foi no contexto da coisa, o Luxemburgo falou, porque o clube hoje, o Cruzeiro, por exemplo, vendeu 100 milhões, ficou com 20%.
Eu não sei se ele deu isso como exemplo, se ele chutou um número, se ele deu uma informação. Não, ele eu explicou, levei como informação. Levei como informação. Claro. Mas aí, às vezes, era uma coisa que está ali interna, que não quer que solte. Mas aquele papo ali, entre amigos, porque a gente sabe que ele é amigo de todo mundo ali. Tem música, né? Eu não vi o programa, tinha uma dupla sertaneja. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. É que você gosta de assistir com esse coxinha. Coxinha. Então, nesse caso, não é desorganização, é porque o cara, treinador de futebol... Coxinha é o Juca Kfouri, não é a Globo, não. Melhor coisa pra você tirar informações de clube é pegar treinador de futebol, jogador, porque de vez em quando eles soltam mesmo, sem querer. O Levir é o melhor caso de todos. Mas sabe o que eu não entendo? Há poucos dias o Cruzeiro não divulgou que tinha feito a proposta ao Robinho, que era uma proposta irrecusável em termos de futebol brasileiro. A melhor do futebol brasileiro. Uai, não, mas aí pode ter um parceiro, a gente não sabe, às vezes poderia ter um parceiro. Não, e mesmo os 20% às vezes são suficientes para fazer essa proposta. Por isso o Cruzeiro pode ter direcionado. Bom, nós não podemos trazer 2, 3 classudos, mas vamos investir em cima de um. De repente, poupa o do Júlio Batista, investe no Robinho, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É o que pode explicar, de repente, ter direcionado para o Robinho. E lá atrás para o Lucas Lima. Mas o Lucas Lima hoje é um jogador muito mais caro que o Robinho. E que caiu de produção, viu? É porque o Santos também... do Lucas Lima, mas sei não, hein? Não, mas aqui, em alguns momentos lembra o Ganso naquele aspecto. Bonas enfiadas de bola, clássico, mas jogador que a gente gosta de ver. Ele é mais jogador. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Não desisti do Lucas Lima, eu já desisti do Ganso. Mas aí eu acho que ele caiu de produção igual o Mike caiu de produção. Pode ser. É muita conversa de Porto, transferência, de Portugal, lá não vai, tá pouco, a proposta não é boa. Ele tá dando entrevista, a proposta não foi boa. E cabeça do cara, não tem menino. E outra coisa, a janela é até dia 23 ou 24, sei lá. Ainda tem muita coisa para acontecer. Você vai ver nos últimos 2, 3 dias. Você vai ver no último dia da janela. Porque os clubes estão todos com pires nas mãos. E aí o clube chega, recebe no último dia da janela, 20 milhões. Ai, papai, amanhã 20 milhões na conta. Então vai. Estratégia de negociação. Deixa o clube ansioso, deixa o jogador ansioso. Muitos clubes têm a mania de negociar por trás do clube, já chega para aí. Ei, Panzi, vamos negociar lá pro dia 20, eu te ligo aqui, cara, vamos fechar 1 milhão por mês contigo. Chega no dia 24 do Atlético, quero jogador tal, 20 milhões. Nossa senhora, tem que pagar a conta, devendo físico, não sei o que, fechou. É isso aí. É que nem a sua BMW que você comprou. Você esperou a última hora, foi lá e comprou bem. Pois não, você levantou a mão, tem que ter respeito. Eu gostei da sua atitude. Não, só para falar do jogo de quinta, ainda falando do Cruzeiro, eu tô com uma grande curiosidade para ver como que o Arrascaeta vai render nos próximos jogos. Posso fazer uma pergunta sobre o Arrascaeta? Porque eu gostei do que o Luxemburgo fez, deu certo e a gente tem curiosidade para ver. Será que vai pegar mesmo agora? Ele vai ser o Arrascaeta verdadeiro? Falei isso hoje na Band News, porque diante do Fluminense, esse tipo de jogo, com uma pressão diferente, com uma forma de jogar diferente, principalmente porque agora todo mundo já sabe que ele mudou a forma de jogar, eu também estava curiosa para ver como é que vai ser. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Ramires, que passou pelo Cruzeiro, está no Chelsea? Está no Chelsea? É porque eu odeio aquele Premier League, eu não sei nem o que é. Eu amo. Ele sabe odeio. tudo. Eu e o Cadu amamos. Você preferia ele como um volante? Você prefere ele como segundo volante? Ou você acha que como meia? O Ramires como segundo volante. Segundo volante, ok. O Arrascaeta poderia ser um segundo volante, caindo pela esquerda? Não, eu acho que o Arrascaeta é um homem de lado de campo. Como ele jogou no Defensor, para usar o termo do Lucha, e nesse caso ele tem razão, flutuando. Mas o que ele quer dizer com isso? Sem sacanagem. Eu sei que às vezes é chato, mas para ele ter liberdade, Everton, para ele não ficar totalmente preso à esquerda, partindo de lá, mas tendo a liberdade até para seguir o próprio instinto, o jogador saber ali, não, agora eu vou cair para o meio, ter a liberdade, não ficar tão preso. Eu acho que é o funcionamento dele, nem volante, nem armador, como ele vinha sendo na era Marcelo Oliveira. Jogando pela esquerda. Exatamente. Que é o que eu falei no início do programa, deixar o jogador um pouco mais solto, ele vai flutuar em campo. E que ele rendeu muito bem, isso inclusive. Tira um pouco o peso da marcação, deixa o cara fazer o futebol dele. E sobre o Fluminense, que é o adversário do Cruzeiro na quinta-feira, eu comentei para Itatiaia o jogo domingo, São Paulo e Fluminense, foi de dar calo no olho, foi horroroso. Foi um negócio assim terrível. Foram 3 finalizações. E é assim, você ficar chocado, porque não é Chapecoense e Curitiba. Entendeu? É São Paulo e Fluminense. São dois times gigantes e que estão na ponta da tabela. É uma coisa que
sei que é chato, mas é um sintoma do futebol brasileiro. Dois times que têm dinheiro para os nossos padrões, né? O São Paulo com jogadores famosos, jogo no Morumbi, os dois times lá em cima na tabela, é um jogo muito ruim. E a notícia boa para o Cruzeiro. O Fluminense perdeu o Wagner. O Vinícius não jogou no final de semana, eu não sei se volta. E o Fluminense não tem elenco. Mas o tem Fluminense... o Fluminense, sim, mas eu digo... Eu tô falando do tabu, né? Porque todo mundo sabe sempre da faz do gol Fred, contra o Cruzeiro, não comemora, mas sempre faz gol. Mas é um time que vai deixar o Cruzeiro jogar. Eu acho o Cruzeiro melhor que o Fluminense. O Cruzeiro vai encontrar mais facilidade contra o Fluminense, lá jogando lá no Rio, do que encontrou contra o Grêmio, jogando fora de casa, contra Curitiba, jogando contra o Curitiba, eu não sei. Eu acho que vai encontrar mais facilidade contra o Fluminense. Ficou muito claro para mim no domingo que não tem elenco, que o time foi perdendo os seus armadores, não tinha outro armador para colocar. Foi obrigado a colocar um volante. Né? O Pierre entrou no time, ele mudou o esquema, não foi por convicção. Eu quero jogar com 3 volantes. É porque ele não tinha outro meia para colocar. Então é uma boa notícia para o Cruzeiro na quinta e é um paralelo também para a gente entender por que eu defendo tanto Atlético e Palmeiras como os principais candidatos. Por causa de elenco. O Fluminense até estava jogando bem, até tinha bons jogadores, mas começou a perder um ou outro. Olha, cadê a Kika? Põe a Kika na tela aí. Ô, Kika, o que tem do Cruzeiro agora, Kika, por gentileza? Então, além do tabu no Maracanã e do Fred, que também dá um trabalho para o time do Cruzeiro, o árbitro da partida é o mesmo daqueles lances polêmicos no Clássico contra o Galo, na semifinal do Mineiro. Então, isso vai prejudicar, já traz um clima diferente para o jogo, ou o time tem que esquecer a arbitragem e jogar a bola, que é o que interessa? Extremamente desnecessário o Weber Roberto Lopes apitar jogo do Cruzeiro. Eu sou até pelas reclamações. Porque, na verdade, tem tanto árbitro no Brasil, para que vai pôr um árbitro que já cansou de dar problema com o Cruzeiro? É bom destacar isso, que cansou de dar problema. Dele, vai voltar tudo. Não se trata só da semifinal do Mineiro, né? Tem uma história. Não, claro. E com razão. Quando saiu a escala, eu acompanhei pelas redes sociais, a torcida... Ontem à noite você comentou comigo aqui na redação. Exatamente. Você comentou comigo ontem às 20 horas. Então, é que eu acho o Weber bem caseirão, assim, e é recente a história do Campeonato Mineiro, é recente, são os mesmos jogadores. Várias, né? Não, quase sim, todos mas eu estou dizendo assim, dele. e ainda especificamente nesse caso, são os mesmos jogadores que estão aí. Né? Os que reclamaram, ele lembra perfeitamente quem foi que chegou nele, quem não chegou, qualquer situação, ele lembra perfeitamente. Então, assim, eu acho que é o que eu posso falar, é desnecessário você colocar. Você procura confusão. Você procura confusão. Falou. Gente, tem muito árbitro a parada já não tá legal pro nosso lado. Vamos pôr panos pra pintar esse jogo, não, gente. Vamos evitar a fadiga. Pronto, cara. Vamos evitar confusão. E a opção de arbitragem pouco o próprio Weber. Porque se ele dá um errinho, e erro é normal, a gente é humano, mas ele erra com o Cruzeiro de novo, aí vira aquela coisa enorme. Não, e com o Fluminense de adversário, que é pior, que já tem a coisa. Seria muito interessante que a CBF tivesse muito cuidado, principalmente nos jogos do Fluminense em casa, com a escalação desse tipo de árbitro aí. Porque o Fluminense tem um histórico de benefícios, né? Eu estou falando bobagem. CBFlu, né? Porque 2012 foi uma vergonha. Nossa, vergonha. Vergonha. Né? CBFlu. 2012 aconteceu, você tem razão, mas eu acho que o Fluminense, o histórico é mais nos bastidores do que de arbitragem. Não, mas o que acontece dentro de campo começa nos bastidores. Não, porque em 2012 foi no campo. O Fluminense foi beneficiado no campo em 2012. Olha quantos Só que eu tô falando que em termos cobrou. comparativos, há outros times brasileiros que no campo têm um histórico mais favorável com a arbitragem do que o Fluminense. O Fluminense é uma coisa mais de bastidores, aquela piada com o advogado, todo mundo sabe, tem que pagar a Série B. Que é verdade, né? Já foi beneficiado. Seriam duas, algumas vezes. Agora eu concordo com o Panzi. Tem que evitar, tem muito árbitro aí. Pra que você vai... E tudo ruim. Não, tudo ruim, mas o Weber já tem problema. Em vez do Weber. Sandro Palmeiras Hit, corta aí todo mundo. Sandro Palmeiras Hit. O Sandro... Não, mas apitou bem. Qual o jogo ele apitou da Copa América lá que foi... Com o Cavani. O lance com o Cavani. Não. Foi um... O final agora foi a Argentina, a classificação da Argentina. Foi da semifinal. Da semifinal, ele apitou bem. Argentina e Paraguai. Apitou bem. Expulsou o Cavani. Mas ele é ruim. Expulsou o Cavani. Mas ele é ruim. Olha aqui, corta todo mundo aqui para mim, Fabrício. Só 10 para as 2, você libera aí. Olha, preste atenção, porque esse recado é para você que tem, preste atenção, ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora para esse telefone que está na sua tela,
Tá? Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, então não perca tempo. Ligue agora, esse informe, marque o seu horário sem compromisso, não durma no ponto. Marque o seu horário sem compromisso, pois o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas, além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Tudo que você pagou pode receber de volta corrigido ou até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Então, não perca mais tempo. Ligue agora, se der ocupado, insista, ligue durante toda a semana, passe para os seus amigos, anote o número, está aqui na tela e tem um WhatsApp também, 25598877, ou WhatsApp 95888877. Sentado aí no sofá, você já chama no WhatsApp, faz a resenha, se informa, porque o Sheik que está ali atrás da câmera comprou um carro, pagou 2. Aí foi lá, resolveu o problema, recebeu mais da metade de volta. Então você também pode. Vamos para um rápido intervalo, rapidinho. Vou ali comer um pão de queijo de Tidelcio, dormir no colchão J2000 e volto já. Os donos da